paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, mais uma aula de escola bíblica dominical. Hoje, aula 5, cujo o tema é o juízo contra Sodoma e Gomorra. Nós temos o texto áureo que se encontra em Gênesis, capítulo 18, versículo 32, que diz o seguinte: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 18 e 32. A lição nos traz a verdade prática. O seguinte texto: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Então, aqui nós temos a leitura em classe. Se encontra em Gênesis, capítulo 18, versículo 23 até o 32. Você pode acompanhar com a sua lição ou com a sua Bíblia, aí aonde você estiver estudando. A Bíblia fala o seguinte, Gênesis capítulo 18, 23 a 32. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 todas a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falam, se porventura se acharem ali 10. E disse, não destruirei por amor dos 10. Queridos, nesta lição nós temos aqui alguns objetivos apresentados nesse tema. Primeiro, é mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Segundo, é explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E terceiro, é refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. A introdução da lição diz o seguinte, nessa lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaac. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve como alegria àqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas surge também uma revelação assustadora, a eminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Então, diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha, intercede pelos justos que ali habitavam, né? Então, aqui vemos esta passagem. Abraão
além de ser homem de profunda fé em Deus, era um homem, um grande intercessor. Ele estava sentado diante de sua tenda quando foi surpreendido com a visita de 3 anjos. Em princípio, ele os viu como 3 varões que se achavam próximo a ele. Como um homem hospitaleiro, levantou-se e foi ao encontro dos visitantes, inclinou-se perante eles, em seguida, num misto de entendimento humano e espiritual, diz aos visitantes: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-te agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessas árvores. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. Gênesis capítulo 18, versículo 3 a 5. Então, eram 3 varões. Porque Abraão se dirige a eles e diz: meu Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Certamente, Deus lhe fez sentir que não eram visitantes humanos, e sim enviados dos céus. Mas o sentimento humano prevaleceu e lhes ofereceu água para lavarem os pés. E ofereceu pão para eles também. E os anjos disseram que fizesse o que havia proposto. Ao lado de Sara, providenciou uma deliciosa refeição que inclui bolos, manteigas e leite, além de um gostoso churrasco, né, na nossa linguagem, de uma vitela teira e boa. Aqui, os anjos comeram e devem ter gostado muito daquela refeição. Ou seja, os anjos de Deus, algumas vezes, para cumprirem determinadas missões junto aos homens, assumiram a aparência antropomórfica, né? Forma de homem, e se comportaram como homens, inclusive se apropriaram de alimento. No desenvolvimento desse texto, nós vemos mais aspectos interessantes da visita dos mensageiros de Deus. Primeiro, em Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 33, nós vemos aqui que Abraão intercede por Sodoma, implorando a Deus que não destrua ali a cidade, se encontrasse lá mesmo um pequeno número de justos, de 50 até 10. Então Deus inicialmente diz que poupará Sodoma se encontrar 50 justos. Mas Abraão negocia, pedindo se a cidade pode ser salva com menos. E a resposta de Deus é sempre afirmativa, demonstrando sua disposição, né, a perdoar e salvar a cidade, por causa dos justos que lá cresciam. Então, a intercessão de Abraão termina quando Deus decide que, se encontrasse apenas 10, ele pouparia Sodoma. Tá? Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico diz: os anjos visitam Abraão. Ali diz a lição. Após a última refeição, Abraão, ali oferecida por Abraão, os anjos disseram: onde está Sara, a tua mulher? Então aqui Deus renova a promessa a Sara. E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, e esta estava atrás dele. Gênesis 18, 9 e 10. Aqui nós vemos que Sara riu-se ao ouvir a palavra de Deus. Sara riu-se, tá? Olha só que interessante.
O riso de Sara. No primeiro texto aqui, no capítulo 18 de Gênesis, Abraão, tem início com a visitação do Senhor, ali, Abraão nos carvalhais de Mamre, um momento glorioso que aconteceu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer. E não era na vida de Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, tal fato é indicado que a visita deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era o momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era o horário em que se evitava viajar ou sair de casa, devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Nesse horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-lo, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente. Um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Quando olhamos para a hospitalidade de Abraão, como fala a lição, aqui a lição diz: o patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão, amassasse o pão, amassasse o pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparado. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes e, enquanto estava ali, desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntam a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas como quando os homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falaram a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. E aqui nós falamos sobre o riso de Sara, que é o terceiro ponto desta lição. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. E ela não riu de Deus, mas certamente da condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Deus conhece o nosso coração e ele viu a fé no coração de Sara, apesar da sua risada. E o Eterno nos conhece bem. Conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Olha só. Não é de admirar que Sara tenha rido. Abraão já houvera ali rido também diante de Deus. Aos 99 anos, quando Deus lhe renovou o seu pacto de que seria pai da multidão de nações, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Mas o seu riso for apenas no seu interior. Sara, como a lição fala, porém talvez mais expansiva, riu-se consigo, e os anjos perceberam seu riso. Ali diz a palavra: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres,
Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque seriu Abraão, dizendo: na verdade gerarei, eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, portanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque teriste. Gênesis capítulo 18, versículo 11 ao 15. Então, ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém consegue. Se nós prestar bem atenção nesse texto, nós vemos uma mudança em seu teor. Nos versículos anteriores, a Bíblia diz, né, que os anjos falaram com Abraão. E neste último capítulo, nós vemos que um dos 3 visitantes era o próprio Deus. Após o riso compreensível de Sara, o Senhor indagou sobre qual o motivo do riso e acrescentou: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis capítulo 18, versículo 14. Então, ele repetiu a promessa de que no tempo determinado ela teria um filho. Percebendo sua falha, ela tentou remediar e negou que houvera rido. Mas não adiantou, ele disse: não digas isso, porque teriste. Então, Gênesis 18 e 15. Prova de que Deus, em sua onisciência, tudo sabe, tudo vê em todos os detalhes. Mesmo o orizo interior de alguém que duvida de suas promessas. Agora, o anúncio aqui da destruição de Sodoma e Gomorra, no segundo tópico fala: Deus anuncia seus planos a Abraão. A misericórdia de Deus é muito grande. Sua longanimidade supera a de todas as pessoas, como expressão de seu imenso amor. A Bíblia fala sobre 5 cidades que se tornaram malditas por causa de sua pecaminosidade. Eram elas Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, né? Elas situavam-se na campina do Jordão, região escolhida por Ló, sobrinho de Abraão, para ali a sua morada, né? Gênesis capítulo 13, versículo 12 e 13. A corrupção de Sodoma e Gomorra, agravou-se diante do Senhor. Então, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, Gênesis capítulo 18, versículo 20, os habitantes de Sodoma e Gomorra envolviam-se com todo tipo de pecado, mas dentre eles se destacava a homossexualidade, né? Pecado gravíssimo, considerado abominação ao Senhor, punido com pena de morte na antiga aliança, como fala em Levítico capítulo 18, versículo 22 e Levítico 20, versículo 13. Agora, Deus resolveu destruir da face da terra aquelas cidades. Quando Ló recebeu 2 anjos em sua casa para o tirar de Sodoma antes da destruição, os homens da cidade cercaram a casa de Ló para que ele mandasse sair os anjos para que os conhecesse. Então não era para conhecê-los socialmente, mas para terem relações com eles. Era muito grande a depravação entre os habitantes daquela cidade. Ao que parece, os homens deixaram de ter interesses sexuais pelas mulheres e se voltaram para a prática abominável da homossexualidade. Tá? Então, aqui no primeiro ponto do segundo tópico fala o anúncio da destruição.
Ali diz, já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre os pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro. E este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora olha só que interessante. Abraão, ele intercede a Deus pelos pecadores. Abraão sabia que seu sobrinho Ló habitava em Sodoma e Gomorra com sua família. Por isso, sabendo do juízo de Deus contra aquelas cidades, intercedeu de forma insistente por seus habitantes. A sua oração foi marcante e histórica. A Bíblia diz que e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Pergunta de Abraão para Deus. Se porventura houver 50 justos, na cidade destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 40 justos, 45, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Ele disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E disse: olha, não sei ele o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem ali 20. E disse o Senhor: não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais: ora, não sei ele o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se achar ali 10. E disse: não a destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao seu lugar. Gênesis capítulo 18, versículo 23 a 33. No segundo ponto, aqui fala sobre o pecado leva à destruição. A lição diz o seguinte: o texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. E o problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso. E o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Então, Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do poder. Então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor, o que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Né?
Gênesis 18 e 21. Aqui nós vemos os pecados abomináveis que tinha ali em Sodoma e Gomorra. Alguém ignorantemente diz que não há pecado grande ou pecado pequeno. Tudo é pecado. Porém, podemos ver na Bíblia que há pecados com consequências maiores de menores. No ministério terreno de Jesus, ele considerou 3 cidades em situação de pecados maiores que as das outras. 2 cidades são Corazim e Betsaida, a quem Jesus considerou, viverem em pecado tão grande que disse: se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinzas. Então aqui por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Mateus capítulo 11, versículo 21 e 22. Então Tiro e Sidom no dia do juízo, aqui, ou seja, os pecados cometidos em Tiro e Sidom mereciam menos castigo do que os cometidos em Corazim e Betsaida, tendo elas sido alcançadas por grandes sinais ou prodígios operados por Jesus. Agora, no mesmo trecho do Evangelho, Jesus se referiu a uma terceira cidade cujos pecados foram tão graves ou maiores do que os praticados em Sodoma. Ele fala ali, em tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até aos infernos. Meu Deus. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo final, do que para ti, como fala em Mateus capítulo 11, versículo 23 e 24. Tá? Então, essa declaração de Jesus não quer dizer que os pecados de Sodoma foram menores do que os de Cafarnaum, e sim que diante dos sinais e prodígios que se operaram em Cafarnaum, se os mesmos houvessem sido operados em Sodoma, olha só, presta atenção, ela não teria sido destruída como a tal terrível catástrofe que a eliminou da face da terra, juntamente com as mais 4 cidades. Tá? No terceiro ponto aqui, nós temos a intercessão. A intercessão. Intercessão, aqui nós vemos a decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na disposição de um intercessor e suplica a favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justas e que seriam destruídas juntamente com os ímpios. Agora, Abraão, ele roga a Deus para que ele venha misteriosamente e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração do justo e o bom ali e o coração bom do patriarca, Ele foi um intercessor, pediu com paixão e misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra era tão grande que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodômia. Agora, o Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma
E Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Porém, nós vemos ali, os homens de Sodoma e Gomorra passaram por ali também. Os homens promíscuos, né, perversos, que cercaram a casa e exigiam que os visitantes fossem levados para fora. Logo, não consente com tal coisa e oferece ali as suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então, os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma, e Ló aproveita a situação e foge. A situação e foge com sua mulher e suas filhas. Deus aguarda a saída. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Essas cidades tornaram-se símbolo de advertência devido contra a maldade. Tá? Como diz ali, Gênesis capítulo 29, 9 e 23, Isaías capítulo 19, 1 a 9, e Romanos capítulo 9, versículo 29, e Judas, versículo 7. Agora nós vemos aqui que, aliás dos tempos bíblicos, atuais, também essas cidades nunca mais foram novamente erguidas. Subhabitantes ali erguidas, né? Erguidas ou habitadas. E o solo da região é improdutivo, devido à grande quantidade de enxofre, tá? Enxofre. O terceiro tópico, nós temos o título A Destruição de Sodoma e Gomorra. A lição aqui ela diz, né, que depois da destruição da humanidade, na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 7, a destruição de Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades da Campina do Jordão foi o fato mais marcante que se tornou referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Então, o Senhor quis demonstrar que Ele é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Ali, nós vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Materrem, ele narra a destruição dessas cidades da seguinte forma. Diz ali ele, nunca houve nada como ela, nem antes e nem depois. O inferno choveu do céu sobre as cidades, fogo, enxofre e o vento tempestuoso, né? Esta é a porção do seu copo, como diz Salmo capítulo 11, versículo 6. Não um relâmpago que é suficientemente destrutivo quando Deus lhe dá esta comissão, mas uma chuva de relâmpagos. Espalhou-se enxofre sobre as suas habitações. Jó capítulo 18, versículo 15. E então o fogo os devastou. Deus poderia tê-los afogado, como fez no mundo antigo. Mas ele desejava mostrar que tinha muitas flechas em sua aljava. O amor de Deus pela humanidade é tão imenso que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
não encontrou palavras na linguagem do Novo Testamento para defini-lo quando disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13,16. Porém, sua justiça não é menos indescritível. Na Bíblia está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo capítulo 9, versículo 17. Comete um grave erro contra a verdade aquele que diz que Deus é amor. A ninguém exclui. Sim, Deus é amor. Sim, amor é inclusivo a todos no plano da salvação. É para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. Mas essa condição é indispensável. Só é salvo quem crê e obedece a sua palavra, vivendo em santidade e santificação, porque está escrito, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, diz ainda a palavra de Deus lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, né? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então o amor de Deus é includente para todo o que nele crê, mas é excludente para quem rejeita a sua palavra. No primeiro ponto, aqui diz: Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade, na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi o fato mais marcante, tornou-se a referência e alerta da parte de Deus para a humanidade. Não podemos nos esquecer que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos e a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui a catástrofe sem igual. No segundo ponto diz: não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas, sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Aqui nós vemos a catástrofe, né, do que aconteceu. E nós não podemos, como diz a lição, imaginar quantas pessoas habitavam em Ló, ali em Sodoma, né? Nas suas cidades vizinhas também, mas provavelmente havia um número elevado de habitantes. A exemplo do que aconteceu ali com o dilúvio, né? Os genros zombaram quando os advertiu, né? Seus filhos, no mínimo ali, né? No mínimo 2, também, sem dúvida, não ouviram o pai. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Gênesis capítulo 19, versículo 12, ali, né? Os filhos ali também não ouviram o pai. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação do anjo, né, para não olhar para trás. Ela olhou, talvez, para ver as cidades queimando e ficou convertida numa estátua de sal, como diz Gênesis capítulo 19, versículo 26. E nós podemos dizer que Deus usou uma espécie de catástrofe atômica sobre elas. Diz a Bíblia ali, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e derribou aquelas cidades. E toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Como fala
em Gênesis capítulo 19, versículo 24 e 25. No juízo do dilúvio, Deus destruiu toda a humanidade daquela época com uma catástrofe hídrica universal, como fala Gênesis capítulo 7, versículo 10 a 23. Agora, só escaparam Noé e sua família, no total de 8 pessoas, como a lição falou. No juízo implacável de Deus sobre Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, a catástrofe foi em menor dimensão do que a do dilúvio, mas Deus as destruiu com fogo vindo dos céus. Apenas 4 pessoas foram salvas da terrível destruição: Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Gênesis capítulo 19, versículo 15 a 23. Lembremos-nos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Devemos ter cuidado, né? Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para a frente e para as coisas que são de cima, como fala aqui Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, tá? Falando ainda da mulher de Ló, né? Aqui no terceiro ponto, diz que infelizmente a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos, tá? Ela foi ali salva da destruição da cidade, mas ela olhou para trás e foi convertida em estátua de sal, tá? Vamos para a conclusão. A conclusão fala o seguinte: neste capítulo, finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependesse, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. Então aqui, Deus, nesse capítulo, nós podemos concluir que Deus é longânimo. Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre, como fala Salmo 136, 1. Mas a sua longanimidade tem limite. A sua benignidade dura para sempre, mas a sua longanimidade tem limite. Nunca Deus exerceu os seus juízos sem antes advertir os homens de seus pecados e das consequências que podem ser trágicas. Antes da queda, Deus advertiu Adão, né? Se nós olharmos lá para a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus falando: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha só que interessante. Aqui nós vemos que Deus, ele avisa. Então não somos, né? Não estamos desavisados. A mulher de Ló foi avisada. Não olha para trás. Porém, quando ela começou a ouvir a cidade sendo destruída, ela olhou para trás. Ela já tinha sido livrada da destruição da cidade. Porém, ela olhou para trás. Precisamos ter cuidado com isso. Vamos para o nosso questionário. Revisando o conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: como se inicia o capítulo 18 de Gênesis? Resposta: o capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre. Versículo 1. Segunda questão. Segundo a lição, o que quer dizer quando tinha aquecido o dia? Resposta: isso quer dizer que a visitação desceu
cedeu por volta do meio-dia, quando o calor está mais forte. Terceira questão. O que Sara fez ao ouvir da parte de Deus que ela teria um filho? Resposta. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Quarta questão. A que o pecado leva? Resposta. A destruição e a morte. Quinta questão e última questão. O que aconteceu com a esposa de Ló ao desobedecer a ordem divina? Resposta. Ela ficou convertida numa estátua de sal. Queridos, que nós possamos estar atentos para não perdermos a salvação. Nos últimos minutos, nos últimos tempos de nossas vidas, de nossa caminhada. Que nós possamos ouvir o conselho de Jesus, quando ele fala lá no Novo Testamento, lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Finalizando essa lição, aqui mais uma lição do segundo trimestre de 2026, a lição 5. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu comentário, tá? E que Deus possa estar abençoando a sua vida através desses estudos bíblicos. Pai querido, Deus Santo, te agradecemos, Pai. Porque Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de longanimidade e benignidade, Pai. Pai Santo, abençoa a cada aluno, a cada professor que estará, Senhor, usando este estudo, que estará, Senhor, assistindo este estudo. Pai Santo, que Teu Espírito Santo venha, Senhor, a direcionar esta palavra a cada coração, de cada ouvinte, Pai, abençoando poderosamente, Deus. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.